Bom, boa tarde, colega, com todos, né? Acho que estamos na hora. Vamos a seguir com a programação do nosso evento, né? Nessa oportunidade, não, vamos apresentar o professor Luiz Gustavo Farag, né? Da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor estará apresentando o tema sobre a equação de Schrödinger não linear a não homogênea, né? Professor Luis, a aula será grabada, a apresentação será gravada, enquanto terminar os 20 minutos de duração, eu passo a avisar. Ok, professor? Ok, obrigado, José, Fique à vontade, pela professor. apresentação. Bom, antes de mais nada, queria agradecer os organizadores do evento, né, dessa reunião. É uma ideia muito boa, né, a gente tentar, aí, já que a gente tem várias universidades federais aí espalhadas por Minas Gerais, acho que é uma excelente ideia essa da gente tentar interagir e levar a matemática aí evoluindo bastante, né, dentro do nosso estado, né, e dentro do Brasil também, né. Então, queria agradecer ao Luiz, especialmente, pela organização da sessão, pelo convite. Então, eu vou falar sobre essa equação de Schrödinger não linear e não homogênea, que é uma equação que eu venho trabalhando há algum tempo. Bom, isso vai ser mais ou menos o que eu vou falar na apresentação. Eu vou tentar... Eu não vou provar nada, tá? Nessa apresentação eu vou tentar só dar alguns resultados, mostrar o que significa cada coisa e comentar os resultados já obtidos, tá? Então, esses trabalhos que eu vou apresentar aqui são trabalhos em colaboração com 3 ex-alunos de doutorado. O Carlos Guzman, que hoje está na Federal Fluminense, o Lucas Campos, que está como professor substituto na UFMG, mas já encaminhou aí um pós-doc na Unicamp com bolsa da FAPESP, e o Micael Cardoso, que é professor lá no Piauí. Tá? Então, esses trabalhos tive um apoio financeiro aí da CNPq, da CAPES e da FAPEMIC. Bom, então deixa eu ir à equação. Então, a equação de Schrödinger não linear e não homogênea é essa que eu escrevi nesse slide, essa. I dtu mais Laplaciano de U mais uma não linearidade. O termo novo aqui, por que a gente chama ela de não homogênea, é justamente por causa desse termo aqui, ó, x elevado a menos b. Tá? Então, esse cara aqui que multiplica a não linearidade aqui é o fator novo que aparece, e isso que dá esse nome de não homogêneo para a equação. Tá? Bom, então esse modelo é um modelo que aparece também, né, em ótica não linear, na propagação de laser, e o caso particular onde o b é igual a zero, ou seja, quando eu não tenho, né, esse termo aqui, quando esse termo não aparece, então isso é o caso da equação de Schrödinger clássica, que é o que a gente chama de NLS. Tá? Bom, então, qual que é o primeiro problema que a gente considera, né, sendo que quando a gente tem uma equação de evolução dessa maneira, em geral, a primeira pergunta que a gente se faz é se essa equação tem solução ou não, né? Mas o que é solução? Bom, para a gente, solução vai ser o seguinte, ó, eu vou considerar o problema linear, que eu jogo fora a não linearidade, não considero só o problema I dtu mais Laplaciano de U igual a zero, com um certo dado inicial, o zero, e a partir desse problema, a gente pode usar aí transformada de Fourier e verificar que a solução desse problema, que a gente em geral denota por E elevado a IT Laplaciano zero, que é dado por isso aqui, ó, isso é a solução da equação linear. Tá? E aí, pelo princípio de Duhamel, bom, é claro que é fácil ver que esse grupo, esse E elevado a IT Laplaciano é um grupo unitário, né, fortemente contínuo. E aí, pelo princípio de Duhamel, a gente fala então que uma solução da equação não linear ela é dada, tá, por essa formulação integral 3 aí, tá? Que seria então a solução é a parte linear mais uma parte integral, né? Aqui aparece
nesse outro termo, tá? Bom, e aí, o que significa, então, boa colocação, né? O que a gente fala que o problema está bem colocado, né? A gente fala que esse problema está bem colocado se eu pegar qualquer espaço, num espaço de função x, se qualquer dado inicial que você pegar nesse espaço de função, esse dado inicial, o zero em x aqui, ó, existe um tempo, que em geral depende do seu dado inicial, mas é um tempo positivo, e uma solução, tá? Dessa forma, que ela é contínua, no tempo dentro do seu espaço, de tal forma que U é a solução da sua equação integral. Então, a gente tem unicidade, existência, unicidade. A gente tem a persistência, né? Ela sempre está no espaço U. E uma terceira propriedade, que é importante, que a gente pede, é a dependência contínua dos parâmetros. Ou seja, se você pega dados iniciais próximos, né, essencialmente as suas soluções vão estar próximas também. Isso vem em conta do que o Jackson tinha comentado na palestra dele. A solução, a gente pode cometer alguns erros, né, de medir exatamente o dado inicial, mas o ponto é que se a gente tem essa propriedade, então se a gente comete um errinho aí na medição, não vai ter problema, que a solução vai estar próxima. Tá? Então, isso é a dependência contínua em relação aos parâmetros. Bom, isso é a definição, então, de boa colocação. Então, essencialmente, o que a gente faz? Né? A gente tem que encontrar uma U que satisfaz isso aqui. Então, se você for ver, ó, essa U aparece tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, se você definir um operador, né, φ(u), que vai ser o lado direito dessa igualdade aqui, o que, essencialmente, você está buscando é um ponto fixo para esse operador. Então, φ(u) igual a U. Então, é assim que a gente essencialmente resolve, né? E aí a gente então procura um ponto fixo dentro de um certo espaço de funções. Tá? Então o importante é definir qual que é a métrica que você está considerando nesse espaço. Bom, a gente usa o teorema do ponto fixo no espaço métrico completo, né? Então, quem que é o espaço métrico completo? É aí que vem as diferenças quando você considera diferentes espaços de Sobolev. Bom, e é claro que se o tempo se a solução existir para todo o tempo, a gente diz que ela é globalmente bem colocada. Tá? Muito bem. Agora, o que é essa invariância por escala? Né? Então, assim como existe na equação de Schrödinger, nessa equação não homogênea, a gente também tem uma invariância por escala, que mais ou menos funciona assim. Se você tem que U é uma solução, U é uma solução do seu problema, então você pode fazer um reescalonamento dessa solução, colocando um lambda em x, um lambda em t e um lambda fora aqui, de tal forma que você também tem uma solução. Tá? E aí, se você calcula a norma de Sobolev e homogênea desse cara, você vai ver que essa invariância, esse reescalonamento aqui, ele é invariante nesse espaço Sobolev, H.SC. E esse índice SC é o que a gente chama, então, de índice crítico de Sobolev para a equação. Ou seja, é o espaço Sobolev onde a sua mudança de escala é invariante. Tá? E a gente, em particular, está interessado quando esse SC está entre 0 e 1. A gente lembra que SC é igual a 0, né? Espaço Sobolev com S igual a 0 é o L2, e quando o SC é igual a 1, a gente está em H1. Tá? Então, essencialmente, a gente está interessado nesses três problemas, né? Que é o que a gente chama de massa crítica, se o SC é 0, energia crítica, se o SC é 1, e o intercrítico, se o SC está entre 0 e 1. Tá? Então, tá aí. Claro que você pode também reescrever essas condições aqui em termos do sigma, né, que é o cara que aparece lá na não linearidade da equação. Então, a gente tem esses três casos aqui, ó. Massa crítica, energia crítica e intercrítica. Tá? E se o n é igual a só uma observação aqui, para essa cota superior para o sigma, no caso intercrítica, né, dividir por n igual a 2, e na verdade, então, isso aqui vai ser infinito, se o n é igual a 1 ou 2. Tá bom? Muito bem. Então, essas equações, elas têm também quantidade, essa equação também tem quantidade conservada, que é o que a gente chama de massa e energia. Tá? Então, a massa é simplesmente a norma L2, energia é uma combinação entre a norma H1 ponto com uma norma LP. Tá? Mas a gente não tem conservação de momento. É uma coisa que a gente tinha lá para a equação de Schrödinger, ou seja, esse modelo não
o não homogêneo, né? A equação não homogênea, ela não tem essa conservação de momento. Então, a gente tem uma quantidade conservada a menos aí para trabalhar, tá? Bom, deixa eu falar agora de resultados. Então, são os resultados que eu queria comentar com vocês. Não vou provar nada, vou só mostrar algumas coisas, comentar algumas coisas para vocês. Então, teoria em H1, né? Como é que é boa colocação em H1? Bom, isso começou lá em 2008, num artigo aí do Genoa e Stuart, tá? E usando uma teoria abstrata que a gente tem obtida aí no livro do Casinave. Depois, bom, isso aqui é um trabalho, um dos trabalhos da tese de doutorado do Carlos, tá? Onde a gente, então, conseguiu também colocar provar boa colocação em H1, só que já pensando no problema seguinte. Tá? Então, a gente provou boa colocação em H1 já pensando em outros espaços aqui que a gente usar em um problema seguinte, que eu vou entrar nele daqui a pouco. Tá? Isso aqui também é uma parte da tese do Lucas, tá? Que ele também melhora um pouquinho os resultados de boa colocação que a gente provou antes com o Carlos. Tá? Bom, teoria em HS, né? E se o S for diferente de 1, né? Bom, isso tem alguns artigos, né? Tem um artigo do Carlos, também da tese dele, um artigo do Jim, um vietnamita que trabalha na França, também ele obteve também boa colocação usando essas estimativas de Strisha, que são importantes. Artigo aqui de alguns coreanos, tá? Que também provaram boa colocação em espaço Sobolev com peso, e um artigo muito recente, muito bonito, desses dois autores aqui, onde eles mostram boa colocação em espaços de Lorentz, são espaços um pouquinho diferentes dos espaços de Lebesgue que a gente estava considerando. Tá? Reparem, né, são trabalhos bem recentes, né, que a maioria deles é em 2021, 2017. E, recentemente, também, junto com o Carlos e com o Mikael, a gente também provou uma boa colocação nesse espaço crítico aqui. Né? A gente não conseguiu provar diretamente no espaço crítico, que é aquele SC, H.SC que aparecia, mas se a gente interceptar esse espaço crítico com H1 ponto, a gente conseguiu mostrar boa colocação nesse espaço. Tá? Então, isso, resultado de boa colocação, agora boa colocação global. Né? Boa colocação global tem a ver com umas desigualdades Sharp de Galhardo-Nirenberg. Tá? Por que eu digo Sharp? É porque a gente tem que olhar para melhor saber exatamente quem que é melhor constante para esse tipo de desigualdade. Ou seja, você controla aquele termo que aparecia na energia, tá? Aquele termo na definição da energia aqui, ó, esse segundo termo aqui, que a gente chama de termo potencial, né? Então, essencialmente, é você controlar esse termo por uma combinação da norma L2 com a norma do gradiente L2. É isso que a gente faz aqui. Ó. Então, a gente controla esse termo com a norma do gradiente L2, a norma L2 elevada a certas potências que tem a ver com a potência que você está considerando. Tá? E mais ainda, esse K ótimo, você consegue, então, falar exatamente quem ele é, uma solução de uma equação elíptica, tá? Com a solução única, né, não negativa e radialmente simétrica dessa equação elíptica que aparece aqui. Tá? Bom, isso essencialmente basicamente isso foi feito aí pelo GNU em 2012, né, para a equação de massa crítica, né, e aí, bom, isso foi generalizado aqui num paper de 2015, onde a gente considerou, então, o espaço intercrítico, né, que é, ou energia subcrítico, né, ou seja, para qualquer coisa menor que o espaço de energia crítica, né, o sigma que dá energia crítica. E, essencialmente, esse foi o meu primeiro trabalho nessa equação. Esse foi o trabalho lá de 2015, foi o primeiro trabalho que eu escrevi para essa equação. Tá? Consequentemente, usando essas desigualdades aqui, bom, só um comentário, isso é uma generalização de, claro, resultados que já existiam para a equação clássica de Schrödinger, em particular o resultado da melhor constante para a desigualdade de Galhardo-Nirenberg, que foi feito aí pelo Einstein em 83. Tá? Bom, isso essencialmente te dá quando que
a equação vai ser globalmente bem colocada em H1, tá? E a gente descobriu, então, que a equação é bem colocada em H1 sempre que você tiver um dado inicial que satisfaz essas duas condições aqui, né? São a combinação de massa e energia e a combinação aí de norma do gradiente e norma L2, do gradiente e norma L2 da função ser menor que a mesma combinação para aquela Q, onde Q é a solução daquela equação elíptica, né? A gente diz que isso aqui essencialmente é o limiar, né? É o limiar onde você consegue solução global. Então, se você está abaixo desse limiar aqui, o seu dado inicial está abaixo do seu limiar, você faz a sua conta, está abaixo, você tem uma solução global em H1. Tá? Então, isso novamente é a consequência daquela desigualdade Sharp ali que eu mostrei anteriormente. Então, nos trabalhos aí do GNU e nesse trabalho de 2015. E isso, então, é uma generalização aí dos resultados de Weinstein e Homer e Rudenko para o caso intercrítico. Tá? Isso foi lá em 2008, onde eles obtiveram esse mesmo resultado para a equação clássica de Schrödinger. Tá? Bom, aí, por que esse cara é dito limiar, né? Por que isso aqui é o limiar? Porque você consegue provar que se você tem essa condição e essa condição aqui de maneira oposta, então você tem boa colocação em H1, ou melhor, blow up em H1, ou seja, a sua norma H1 ponto, né, a norma do gradiente, ela explode em tempo finito. Tá? Isso foi provado lá em 2015, naquele mesmo trabalho em 2015, assumindo que a condição que está em H1, interseção, que você está com variância finita aqui, né? E depois isso foi feito, então, generalizado aí pelo DIN, não generalizado, mas trocando a hipótese de ter uma variância finita pela hipótese de radial no DIN. Tá? E isso, então, é uma generalização dos resultados que a gente já conhecia para a equação de Schrödinger aí, do Glasser, Tsutsumi, Ogawa Tsutsumi, Homer e Rudenko. E o legal é que, recentemente, a gente está vendo resultados que a gente consegue, inclusive, provar esses blow-ups dessa maneira para, inclusive, removendo a hipótese de radial. Então, vem um resultado recente aí desse Bai e Li, de 2021, onde você pode, inclusive, ter o mesmo resultado, nem precisa supor que é radial. Mas você ainda precisa supor que o sigma está numa região aqui que não é exatamente a região intercrítica, porque intercrítica seria chegar exatamente aqui, mas tem que estar entre o mínimo entre esses dois caras. Tá? Esse e 2 sobre n. E aí tem um resultado também recente com o Mikael, que a gente conseguiu provar que no caso massa crítica, né, para a equação massa crítica, onde o sigma aqui, a gente conseguiu mostrar que se a energia é negativa, a gente tem blow-up mesmo que a solução não seja radial. Isso é bem interessante, porque esses dois resultados aqui, eles valem, inclusive, quando, ou melhor, eles não valem para, a gente não sabe uma prova deles para a equação clássica. Então a gente começa a ter resultados, né? A gente começou tentando obter os mesmos resultados que a gente tinha para a equação clássica, levar para esse tipo de equação não homogênea, mas agora a gente já está começando a conseguir resultados que valem para essa equação não homogênea, mas que não valem para a clássica. Isso é bem legal. Tá? Então, esse é um resultado recente aí que a gente colocou no archive há pouco tempo. Bom, que mais que a gente pode falar, né? Outra coisa que a gente pode falar é o que a gente chama de espalhamento, né? O scattering, né? Falar do comportamento assintótico das soluções globais, né? Então a gente diz que se você tem uma solução global num espaço de X, a gente diz que ela espalha para frente, né? No tempo, se você tem uma solução linear, ou seja, uma evolução linear, de tal forma que a sua solução não linear se comporta como essa evolução linear no infinito, nesse espaço. Ou seja, se você fizer a norma da diferença das duas, quando você manda o tempo para o infinito, isso vai para zero. Então, ou seja, essencialmente é que a solução não linear, que é essa aqui, então repare, né? Essa aqui é a solução não linear. Isso aqui é uma solução linear. E você está falando, espalhamento significa essencialmente que a sua solução não linear está se comportando como sua solução linear no infinito, tá? No sentido de que a norma da diferença vai para zero. Beleza, aí você consegue definir o que é scattering também para trás, né? Então, a gente sabe hoje em dia pelo menos duas maneiras de fazer isso, né? A gente tem um método desenvolvido aí por Koenig e Merlin, que é um método de concentração, compacidade e rigidez,
que foi desenvolvido para a equação de Schrödinger, né? E a gente sabe fazer isso para o caso radial, por exemplo. Então, isso é um artigo também que esses 2 artigos também fazem parte da tese do Carlos, tá? A gente Professor conseguiu, Luis então... Gustavo, Sim. desculpa aí, 20 minutos, tá? Tá bom, vou finalizar, tá? Então, a gente tem esses 2 artigos da tese do Carlos e tem um artigo recente aqui também, no caso de energia crítica, tá? E, bom, alguns resultados não radiais, né? Então, a gente tem também um trabalho aqui bem recente, aqui, todos eles, né? Tem um trabalho com o Carlos e com o Mikael e o Jason Murphy lá de Michigan, nos Estados Unidos, onde a gente provou, então, essa boa colocação no caso, esse scattering no caso não radial. E tem um trabalho recente aí do Carlos com o Jason, onde eles obtiveram isso aqui para o caso de energia crítica, tá? Não radial. Bom, isso generaliza vários resultados que a gente obteve, que a gente sabe, né, para a equação clássica. E o legal é que acontece, né? Lembra que eu falei para vocês que não tem a conservação de momento, né? A gente não tem conservação de momento quando a equação é não homogênea. E isso, então, no fundo, né, para você obter resultados não radiais para a equação clássica, você usa aquela conservação do momento, tá? E aí, para obter, então, esses resultados não radiais para essa equação não homogênea, a gente precisa de um novo método. E é um método que foi introduzido aqui nesse artigo, sem usar, né, a conservação do momento. É isso, essencialmente, o que está dizendo aqui. E uma coisa legal, né, que esse resultado aí do Carlos e do Jason, agora bem recente, eles provaram uma coisa não radial. E legal o resultado não radial, que o resultado não radial para a equação de Schrödinger também é desconhecido. Tá? Só se conhece esse mesmo resultado para a equação clássica no caso radial. Mais uma diferença aparecendo. Né? E aqui são uma outra maneira de fazer isso. Isso é um pouco mais rápido. Aqui, então, só resultados recentes aqui. Tá? Tem um resultado do Lucas, do Murphy, do Lucas e do Mikael aqui, que usa uma outra maneira de fazer isso. Uma alternativa aí de blow-up, quando a gente provou essa boa colocação em H1, junto com o Carlos e com o Mikael, a gente provou essa alternativa de blow-up. Isso é um pouco mais rápido. E, finalmente, um caso aqui, um artigo bem recente da tese do Mikael, né, que está saindo aí esse ano, e a gente colocou um outro artigo no archive agora, que a gente trata o caso radial e o caso não radial. Tá? Então, o caso radial na toda a faixa intercrítica, e o caso não radial, que é esse artigo mais recente, não exatamente na faixa intercrítica. Tá? Mas o legal é que para esse resultado não radial não existe para a equação clássica. Tá? Bom, eu passei rápido aqui nesses últimos, mas eu espero que eu tenha convencido vocês eu queria essencialmente convencer vocês de 3 coisas. Tá? Bom, que essa equação é um objeto de estudo recente, que tem vários autores aí estudando e obtendo resultados muito recentes e publicando em revistas importantes da área. Tá? Uma outra coisa é que existem resultados para essa equação que você pode provar que não existem para a equação clássica. Tá? Esse é um ponto muito importante. E que a gente começou fazendo coisas achando que o que a gente queria era obter exatamente os resultados que a gente tinha para a equação clássica, mas a gente começou a obter agora resultados que não valem para a equação clássica, mas a gente consegue mostrar para essa equação não homogênea. Bom, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Desculpem ter passado rápido aí nesse finalzinho, esses últimos resultados. E obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Gustavo, né? Vamos a convidar o pessoal a abrir o áudio, por favor, para agradecer a apresentação do professor Gustavo. Bom, agora vamos a passar às perguntas, dúvidas, algumas observações por parte do público. Oi, Luiz. É aqui o Carlos. Ô, Carlos, beleza? Beleza.
Eu gostaria de fazer na verdade, uma dúvida. Vocês Claro. fizeram ultimamente com o Mikael o caso no radial, você mencionou o caso L2 crítico, não é? Sim. Blow-up. Para energia negativa. Isso. E o caso intercrítico, bom, quase intercrítico foi feito em 2021 também, não é? Isso, foi esse resultado da explosão da norma crítica, né? Isso. É esse quase intercrítico aqui, né? Exatamente. Isso. Aí eu queria saber, não sei se você já conhece, ou ainda não sei se foi feito, o caso crítico, H1 crítico. Então, H1 crítico que eu conheço é esse trabalho seu com o Jason, né? Não, no caso de blow-up. Ah, no caso de blow-up. Mesmo para a equação clássica? Não, para a equação não homogênea. Porque acho que o caso no radial, que você fez, o caso L2 crítico, né? O caso intercrítico também já foi feito. Então a pergunta seria no caso H1 crítico, né? H.1 crítico, na verdade. Bom, aqui você teria que chegar nesse limite aqui, né? O H1 crítico seria chegar aqui, né? Então, certamente tem alguma. A gente não consegue chegar em todos os casos aqui, né? Tanto é que a gente tem essa restrição do mínimo entre esse cara e esse. Mas o que seria a norma crítica, né? No caso H1 crítico, seria a norma H1, a explosão da norma H1. Eu não sei, Carlos, eu não sei se... Eu não conheço nenhum resultado nesse sentido, não. A gente pode, se você quiser, a gente pode conversar sobre isso. Pode ser Porque um acho que aí problema fecharia já interessante. todos os casos, né? Porque acho que no caso radial, acho que acho que já 2 chineses fizeram, acho, no caso de blow-up. Mas as novas técnicas que vocês desenvolveram com o Mikael, aproveitando a não linearidade, né, o decaimento, acho que, não sei, seria interessante, talvez. Eu não conheço, na verdade. Depois você me manda, então, esse artigo aí que você conhece. Tá. Dos chineses. A gente pode conversar. Porque, a princípio, você consegue fechar toda a faixa intercrítica se você assumir que esse cara aqui é o mínimo entre esses dois, né? Ou seja, até aqui nesse slide, ó. Aqui, ó. Se o B for maior que 4 sobre N, então você tem essa relação, né? Então você está fechando toda a faixa intercrítica, tá vendo? Então você consegue fechar toda a faixa intercrítica se o seu B está essencialmente longe de zero, digamos assim. Tá? Interessante isso aí. Seria interessante então, aqui fechar a gente no caso. pode... Isso, então aqui a gente chega na faixa, a gente poderia analisar, né, o B maior que esse cara aqui, e o sigma igual a 2 menos B sobre N menos 2, né? O que poderia acontecer? Uma boa pergunta. Valeu. Ótima palestra. Obrigado. André Ferreira levantou a mão. Boa tarde. Boa eu tarde. queria fazer essencialmente 2 perguntas. Primeiro, parabéns aí pelo trabalho, apresentação, muito interessante. Obrigado. O problema. Primeiro, eu queria saber se você já viu, assim, sendo estudado o caso de domínios limitados, assim, com fronteira suave, esses casos mais, não sei, talvez seria até mais simples, né, mas dispensaria alguma condição de radialidade, coisas desse tipo. E a segunda pergunta é se normalmente o pessoal utiliza o método de Fried-Galerkin para atacar esse tipo de problema ou não funciona muito bem. Então, esses resultados de domínio limitado, eu não conheço, existem resultados, mas eu não sou muito familiarizado com eles, tá? E também para esse método de Galerkin que você perguntou? Isso, atacar o problema para estudar boa colocação, né? Não estudar existência, regularidade. Existência, unicidade. É isso. Também não conheço. Também não conheço. Só olhando assim para a equação dá a impressão que seria geral, um bom caminho também. Qual que é o argumento que você faz, em geral? Como é que a gente mostra boa colocação? A gente olha aquela equação integral que eu tinha mostrado para vocês lá no começo e, essencialmente, você procura um ponto fixo. Ponto fixo. Tá? Você define, né, esse pedaço aqui, né, esse cara aqui todo, ó,
esse cara aqui todo aqui, você chama isso aqui de um operador, sei lá, φ de U de T, tá vendo? Aplicando a U, você chega nesse cara, né? E essencialmente o que você quer descobrir quando é que qual que é uma função que φ de U é igual a U, né? Aí é Ou seja, você basicamente tá encaixar procurando... nas hipóteses do teorema do ponto fixo. Né? Exato. Então você tem que construir um espaço onde você tenha aqui a sua operadora aí uma contração nesse espaço métrico completo, né? E aí esse espaço tá bem, quando eu falo que nesses resultados aqui que eu falo da teoria em H1, teoria HS, então o espaço que você constrói é diferente. Em H1 você constrói um espaço, em HS você constrói outro, e assim vai, né? Recentemente também o espaço tem a ver com esse espaço de Lorentz, né? Nesse trabalho bonito aqui, bem recente. Então, mas agora com esse outro método eu não conheço trabalho de boa colocação nesse sentido. Beleza, obrigado. De nada. Ok. Se não tiver alguma outra pergunta por parte do público, eu gostaria de convidar a los participantes a abrir o áudio, por favor, para agradecer mais uma vez ao professor Gustavo. Muito obrigado, senhor. Obrigado a todos. Eu vou parar de apresentar aqui, então. Ok. Bom. Continuando com nossa apresentação, né? Professora Margarete, o Raposo quer perguntar. Pode, Raposo, perguntar. Raposo quer... Para mim, Raposo, você vai perguntar? Acho que... Não, Luiz Gustavo, Oi. só parabenizar você pela excelente apresentação. Obrigado, Tá bom? Raposo. É isso Prazer. aí. E também pelo prazer enorme de reencontrarmos, né? Depois de tanto Exatamente. tempo. Pois Tá é. bom. Obrigado. Obrigado aí por Tá. estar aí na Isso. plateia. Presenças Obrigado. ilustres aí. Obrigado isso. você. Obrigado, grande abraço. Grande abraço. Continuando com nossa programação, né? Nessa oportunidade, vamos a apresentar a professora Margarete da Silva Alves, da Universidade Federal de Viçosa, né? Com o tema Estabilidade para problemas de misturas com dissipação termolásticas no clássica. Professora Margarete, você tem 20 minutos para apresentar. Muito obrigado. Ok. Boa tarde para todos. Gostaria de agradecer o convite de estar participando da primeira reunião mineira de matemática. Eu não tenho microfone, se eu falar um bocadinho, se estiver muito baixo, vocês, por favor, me falam, né? Tá tudo bem, Margarete, está tudo bem, está tranquilo. Tá? E também que o meu monitor aqui resolveu ficar, que eu estou com um notebook e o monitor ficou todo rosa. Espera que ele não estrague. Por enquanto está tudo certo. certo. Apresentar, tá bom? Então, hoje eu vou apresentar um trabalho que eu fiz em conjunto com o professor Rodrigo Monteiro, da Universidade Estadual de Londrina, Estabilidade para Problema de Mistura com Dissipação Termolástica Não Clássica. Esse é um modelo de EDP dissipativo, né? Que eu tenho trabalhado, não nesse modelo, mas eu tenho trabalhado com sistemas lineares dissipativos. Então, falar um pouquinho aqui rápido sobre o modelo, bem rápido mesmo, também não vou fazer demonstração nenhuma na minha apresentação. Eu considero uma viga composta por uma mistura de duas componentes, né, uma mistura binária, que ocupa o intervalo 0L da reta. Vou denotar por U de xt e W de y, ter os deslocamentos verticais das partículas desse material no tempo t, com xy no intervalo 0L. Aqui vem um pouco da teoria não clássica aqui, elástica, né, que o modelo envolve, que nós assumimos que essas partículas ocupam a mesma posição no instante t, ou seja, x é igual a y. Então, os meus deslocamentos vão ser U igual U de x de t e W igual a W de x de t. Estou supondo que elas ocupam o mesmo espaço. E para o efeito dissipativo, né, porque o meu modelo, a dissipação é dada pelo calor, nós usamos a letra θ de xt, para
denotar a temperatura em cada ponto X e instante T. Então, seguindo a teoria não clássica de elasticidade, de não sei pronunciar correto, Bedford Ster, que é a referência 2, e Yansan e Quintanilha, referência 8. As teorias termoelásticas não clássicas de Coleman e Curtin, referência 4, e Curtin-Pipkin, referência 7, essas duas teorias aqui, termoelástica não clássica, ambas as teorias superam a propriedade de velocidade de propagação infinita de calor, que é a propriedade da lei de Fourier. E também, usando essas teorias, a gente obtém as equações, através das equações constitutivas, equações de movimento e equação de energia, o sistema que eu vou trabalhar, que é esse sistema. No trabalho que nós publicamos, está feito essa modelagem, pelo menos um pouquinho, né? Então, esse sistema aqui de dp, essas equações são calculadas no intervalo 0L, 0 infinito. Esses coeficientes, né, que eu não vou ficar nomeando um a um, que significa, mas eles são coeficientes constitutivos que definem a mistura, né? Repare que aqui aparece tensão, ρ1, ρ2, aqui aparece uma matriz aqui, A1, A12, A12, A22, né? E também, na equação do calor, que é a terceira, ela envolve um parâmetro, sigma. Esse parâmetro sigma pertence ao intervalo 0,1, e ele é responsável por caracterizar a lei do fluxo de calor que vai ser usado. Esse é o termo memória do modelo, e essa função K é chamada núcleo da memória. Bem, esses sistemas, nós estudamos esse sistema com as equações, com as condições de fronteira que nós colocamos aqui e com os dados iniciais. Então, esse modelo aqui não está num modelo autônomo, em que eu posso trabalhar com a propriedade semigrupo, eu depois vou ter que fazer uma mudança de variável nesse modelo, né? Eu preciso aqui definir a temperatura por um S negativo, por causa desse termo aqui de memória. Quando o parâmetro sigma pertence ao intervalo 0,1, a lei do fluxo de calor, quer dizer, essa terceira equação aqui, ela corresponde à teoria de Coleman-Curtin. Para sigma igual a 0, a lei de propagação de calor corresponde à lei de Curtin-Pipkin. E quando sigma é 1, né? Quando é sigma é 1 aqui, eu tenho a condição de Fourier. Ok? E para sigma igual a 1, esse trabalho já foi feito por Alves, Rivera e Quintanilha em 2009, tá certo? Para os modelos, para citar aqui esses modelos de termoelasticidade não clássica, né, eles têm sido frequentes, eles têm aparecido frequente na literatura, eu cito aqui o trabalho de Del Oro e Pata, que trabalha com o sistema de Timoshenko, envolvendo a equação térmica a teoria térmica de Curtin-Pipkin, o trabalho do Sari e Hack, que é sobre estabilidade no sistema de Timoshenko, dissipativo de Timoshenko, que é a lei de Cataneu versus a lei de Fourier, e também o trabalho de Jorge Marzotti e Pata, também que trabalha com a teoria não clássica termoelástica. É claro que também eu poderia citar diversos outros trabalhos sobre mistura que tem sido feito, tá? Trabalho de Quintanilha, do próprio Sari, que tem trabalho, né, de mistura. Então, é um trabalho que é uma teoria que tem sido desenvolvida bastante nos últimos tempos. Então, no nosso modelo, como já foi feito o modelo de Fourier, que corresponde a sigma igual a 1, nós colocamos a hipótese que sigma está no intervalo aberto de 0 a 1. Nós colocamos sobre o núcleo da memória, só voltando aqui um pouquinho, que é esse K,
que aparece aqui nessa integral. Hipótese que nos garanta que o modelo vai ser bem posto e que também vai me dar um decaimento, tá certo? Isso é parte técnica, não vou ficar me detendo nisso aqui. Sobre os coeficientes do sistema, o alfa, né, Rho1, Rho2, Rho3, são todos constantes positivos. Sobre os betas, beta 1 e beta 2, que acoplam as equações, eles podem ser positivos e negativos, ou negativos, o que eles não podem é se anular simultaneamente, porque senão não tem o acoplamento. E a matriz A, que é formada pelo A1, A12, A22, essa matriz simétrica, ela tem que ser positivo definida. Ou seja, o A1 tem que ser positivo e o determinante dessa matriz tem que ser positivo. Isso a gente vai ver também para poder definir mais tarde, não tão mais tarde, a norma no espaço aqui. Então, como eu tinha falado, o nosso sistema não é um autônomo, ou seja, eu não consigo, como eu quero mostrar a boa colocação usando a teoria de semigrupo, eu quero escrever como um sistema de abstrato de Cauchy, da forma du, dt, aqui é dz, dt, igual a um az, né? Então, para isso, seguindo aí os passos, o que foi feito no paper do Pata 7, a gente faz uma mudança de variável no sistema, e aí a gente obtém um sistema equivalente, que é esse aqui. E fazendo essa mudança, aí a gente tem essas novas condições de fronteira e os dados iniciais. Então, a gente faz essa mudança exatamente para poder encaixar isso na teoria de semigrupo. Nesse caso, a gente, já para colocar o modelo na teoria de semigrupo, a gente tem que definir em qual vai ser meu semigrupo, né? Vai estar definido em que espaço de Hilbert. Então, a gente tem que definir os espaços aqui em questão. Muito de acordo com a fronteira que nós usamos, então a gente olha nessa parte. Minha canetinha sumiu, tá aqui. Nessa parte que a gente, de espaço H, a gente olha para a fronteira, para ser compatível, né? Aos nossos espaço H. A gente define esse espaço de Hilbert com a norma não é norma da soma, não. É uma norma parecida aí, vai ser a raiz quadrada do quadrado de cada uma das normas aqui. A gente considera o L2 estrela, o espaço L2, mas que tem integral de 0L dos tetas iguais a zero. Nós temos o H1 estrela de 0L e o H1 interseção com o L2 estrela. E também, devido àquele termo de memória que aparece no modelo, a gente tem que definir esse espaço L2 aqui de zero infinito em 0L com um peso, né? E ele vai ser um espaço de Hilbert. A norma que vem induzida pelo produto interno é essa aqui. Daí o nosso espaço H, onde o nosso semigrupo vai estar definido, vai ter que é aquele que nós colocamos no slide anterior, ele vai ter essa norma aqui. Esse termo, todas as integrais aqui são L2, né? Essa aqui é no M, que nós definimos. E essa notação aqui, né? Essa A é aquela matriz A11, A12, A21, letrinha A22, que é definido positivo definido, e a notação do produto interno em C2, né? Também para escrever o meu modelo de problema misto, né, de EDP, lá, como um problema de Cauchy, eu defino também esse operador com domínio D, que vai no espaço vetorial E, no espaço de Hilbert M, no espaço de Hilbert M, e que tem esse domínio. Tá? Vai ser formado todos os netos de M, tais que menos a derivada direcional das funções de M pertence a M e se anula no zero. Tá certo? O zero aqui é em relação à variável S. Feito
né, essa definição do espaço de Hilbert, eu consigo escrever aquele modelo lá, que não vou ficar faltando, né, mas ele nessa forma aqui, que é o problema de Cauchy. O operador A, ele depende daquele parâmetro, né, dependendo de onde está o parâmetro, esse modelo, a equação do calor, lembre-se, ou ela é de Coleman, ou ela é de Pipkin, né, então aqui, esse operador diferencial, esse operador linear aqui, diferencial, ele é dado por isso aqui, que vem da EDP, do sistema de EDP, e com esse domínio. Então, usando a teoria de semigrupo, que pode ser encontrado nessa bibliografia aqui, a gente mostra a boa colocação do sistema, existência e unicidade de solução. Agora, quando a gente mostra a existência e unicidade de solução, a gente usa um teorema chamado teorema de Lambert-Phillips, um lema do teorema de Lambert-Phillips, que consiste em a gente mostrar que o operador sigma de A ele é dissipativo, né? E que zero pertence ao resolvente. Então, quer dizer, ser dissipativo significa que a energia associada ao sistema, né? Esse aqui, ela é negativa, tem derivada negativa, ela é decrescente. O que a gente propôs nesse trabalho? Exatamente mostrar que essa energia para tempo grande, né, quando o T vai para o infinito, ela vai para zero, e a gente quer estudar qual a taxa de decaimento. Na verdade, a gente vai ver os efeitos que aquelas constantes que aparecem, aqueles coeficientes constitutivos, né, que aparecem no modelo, elas influenciam na taxa de decaimento. Então, para o decaimento, o que eu entendo por decaimento, aqui no caso, decaimento uniforme, né? O que eu entendo por estabilidade exponencial, que é o que a gente fez, e a estabilidade polinomial. Entendo por estabilidade exponencial quando eu consigo mostrar que existem constantes positivas C e delta e C, tal que a energia do sistema é menor ou igual que E elevado ao menos T vezes a norma de Z0, para todos os Z0. Isso é uniforme. Essa constante C aqui, ela pode até depender dos coeficientes do sistema. Pode não, ela depende. Mas não depende do termo inicial. Ela é a mesma para qualquer termo inicial Z0. A estabilidade polinomial, ela é mostrar que existe um K positivo e uma constante também positiva, tal que a energia é majorada por esse termo, quer dizer, né, cai polinomialmente, C sobre T elevado a K, vezes a norma de A Z0. Nesse caso, a estabilidade polinomial ela é mostrada para dados no domínio do operador A, de sigma, né? Então, como fazer isso, né? Como já teve trabalhos aqui, o professor Hugo, acho que expôs ontem, usando um modelo abstrato, em que ele usou basicamente a mesma ferramenta, né? Para modelos diferentes, mas a mesma ferramenta. Bem, para a estabilidade exponencial, a gente vai usar esse teorema, que vou citar tem outros trabalhos, mas vou citar o trabalho de Plus, né? De 1984, que ele garante que para eu estudar o decaimento do meu semigrupo, basta eu olhar para o gerador infinitesimal do semigrupo. Então, eu vou conseguir, né, obter o meu decaimento exponencial, mostrando que, né, essa condição aqui é si só si, que o eixo imaginário está contido no resolvente do operador A. E também que o resolvente, quando o operador resolvente aqui, quando é calculado sobre o eixo Y, né, e Y aqui, ele é limitado. Tá certo? Então, mostrar que não há autovalores sobre o eixo Y e que o operador é limitado. Ok. Então, quando a gente foi tentar usar
esse resultado, a gente se deparou com muitas restrições, realmente, por isso que nos leva a dizer, né, que o comportamento do decaimento depende dos coeficientes do sistema, porque foi necessário definir vários números de estabilidade para o sistema. Então, que você está vendo aqui, vocês estão vendo que eu defini um real aqui, K1 e K2, que envolvem, né, os elementos da matriz A e aquelas constantes de acoplamento, beta 1, beta 2. Aí eu defino, a partir daí, 2 números de estabilidade, o Xi0 e o Xi1. Esse caso aqui, né, eu vou usar tanto no caso em que sigma está no intervalo 0,1, ou sigma é 0, né? Só que no caso 0, para eu mostrar a falta de decaimento exponencial, eu preciso de mais restrições ainda. Aí eu defino mais na verdade, esses números aqui de falta de estabilidade, esse Xi2 e esse Xi3. Esse Xi2 também depende dos coeficientes do sistema, né? Mas também depende aqui da memória, tá certo? Então, definido esses números, que não foi tirado da cartola, né? Quer dizer, eles aparecem na hora que a gente vai fazer as estimativas a priori, que são vários lemas que tem no trabalho, a gente consegue provar o primeiro resultado, é que o eixo imaginário está dentro do resolvente do meu operador sigma de A, que é o operador do meu problema. Somente se uma dessas coisas acontece, não precisa, claro, elas são excludentes, ou uma ou outra, tá certo? E a gente mostrou que se A ou B não acontece, o operador A de sigma, ele tem autovetores, autovalores sobre o eixo imaginário, tá? E ele tem, então, claro que ele tem autovetores. Também, só um pouquinho, isso aqui é feito da maneira usual, tá? Geralmente a ida é feita por absurdo, não vou falar sobre isso. Feito mostrado que o eixo imaginário está sobre o resolvente, está contido no resolvente, a gente teria que mostrar que essa outra hipótese que acontece para eu ter estabilidade exponencial. E a gente faz isso, que é fazer estimativas, né, para o resolvente. E fazendo isso, a gente mostrou o nosso primeiro resultado, né, que quando a gente considera aquelas hipóteses sobre o núcleo da memória, sobre os coeficientes, então a gente tem o caso de o semigrupo ser exponencialmente estável, se A ou B acontece. Tá certo? Se o Xi0 é 0 e o Xi1 é diferente de 0, a gente mostra que o semigrupo não é exponencialmente estável. Então, quer dizer, eu tenho que procurar, nesse caso, a estabilidade polinomial, né? No caso ainda em que o sigma é 0, eu preciso, para falta de estabilidade, eu preciso de colocar mais essa condição aqui, que Xi2 é diferente de 0 e que Xi3 é diferente de 0. Isso aparece quando a gente vai fazer as contas, né, os cálculos. Aí depois, onde nós mostramos que não há estabilidade exponencial, a gente foi procurar a estabilidade polinomial, né? Então, neste caso, a gente também já tem um teorema que é devido a Borishev e Tomilov, que está aqui nessa referência, que garante que para a gente conseguir o decaimento polinomial, basta também a gente trabalhar com o resolvente do operador, obter uma estimativa para o resolvente do operador. Então, a gente já tem, é preciso, tá? Que nesse caso também que o eixo imaginário está dentro do resolvente, mas a gente já tem mostrado isso. Então, o que a gente faz são vários lemas técnicos para obter essas estimativas. E aí, a gente obtém, no segundo teorema,
que fala que quando o Xi0, que é aquele número que depende dos coeficientes do sistema, e o Xi1, que é outro número que depende dos coeficientes do sistema, quando um é zero e o outro é diferente de zero, então o semigrupo ele é polinomialmente estável e a taxa de decaimento é 1/4. Margarete, sua apresentação cumpriu 20 minutos, tá bom? Tá, eu já estou acabando. Então, repare que esses teoremas 1 e 2 envolvem, sei lá, 10 lemas, 8 lemas, não sei. São vários lemas técnicos. Aqui a gente não consegue mostrar, a gente não conseguiu mostrar otimalidade da taxa de decaimento no caso polinomial, porque aparece mais várias restrições sobre os coeficientes do sistema e vai ficando uma coisa meio impossível, né? Então, aqui eu apresento a bibliografia que eu mencionei aqui ao longo da exposição, e muito obrigada. Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado, professora, né? Vamos agora convidar ao público presente, por favor, abrir o áudio para agradecer à professora. Agora passamos à sessão de perguntas, dúvidas por parte do público presente. Jackson levantou a mão. Oi, Margarete. Olá, Jackson. Bom, você pode ir lá na página inicial, onde está seu sistema, por gentileza? Aqui. Certo. Eu tenho 2 comentários. Primeiro, né, que você comentou de transformar ele num problema autônomo para usar a teoria de semigrupos. De repente, poderia se pensar em usar a teoria de processos. E aí, você pode tanto explorar a dinâmica forward como a dinâmica pullback. Esse seria o primeiro comentário, né? Não sei se isso é interessante ou não para você, mas é só um comentário. E o outro comentário, eu não sei se você conhece um artigo meu com a professora Marisa, com o professor Anton Seff e com o professor Shmarev. Na verdade, tem 2. Quando você olha para essa terceira linha do sistema, que é essa equação do calor com termo de memória, você considera aqui dimensional e aparece o θxx, ou seja, é o laplaciano dimensional, né? Então, nós temos um artigo publicado no Não Linear Analysis que a gente considera só essa última equação, né, equação do calor com termo de memória, e com o P laplaciano. P laplaciano de θ e lá dentro P laplaciano de θ. E depois tem um outro artigo no Electronic Journal of Differential Equations, onde a gente já considera o P de x laplaciano. No lugar desse θxx, P de x laplaciano. E aí, ao invés de igual a 0, pertencente a uma função multívoca. Não sei se seria interessante para você ou não, mas às vezes poderia ser você considerar novamente esse sistema e no lugar da terceira linha você colocar um pouquinho mais geral, com P laplaciano ou com P de x laplaciano, e aí às vezes aquele nosso artigo lá poderia te ajudar em alguma coisa. O Jackson, sim, poderia considerar, mas aí com certeza a gente teria que usar outra técnica aí para estudar o decaimento exponencial, porque a técnica que usada é para sistemas lineares. Se eu colocar o P laplaciano aí eu não posso usar essa teoria. Você perde então eu posso tentar pelo método da energia, com certeza. Outra coisa é que você falou, esqueci agora. Sinceridade, processos, eu já estudei, eu não tenho muita familiaridade, já estudei isso na época do doutorado, né, um tempinho, mas eu não lembro, não vou te dizer se dá ou não dá, mas eu só sei que eu preciso de um subgrupo linear aqui. Eu preciso encaixar minha teoria dentro dos teoremas que eu estou usando. Mas claro que não estou dizendo que essa é uma abordagem que eu faço. E para falar a verdade, como esse modelo dá restrição demais nos coeficientes, eu não sei como é que seria nem pelo método da energia, apesar que eu já tentei quebrar minha cabeça aqui nas estimativas pelo método da energia e estou dando ela na parede sempre.
Por exemplo, eu e o professor Rodrigo temos um trabalho de atrator não, ele é só elástico, mas a gente teve que colocar, a gente não conseguiu trabalhar com essa hipótese aqui, a gente teve que colocar aqui uma matriz definida positiva, exatamente por causa das estimativas que aparecem no modelo. Na verdade, vou ser sincero. Se você for querer explorar um pouco mais o atrator, quando você mostrou lá que a derivada da energia é negativa, aquela energia lá você deve conseguir exibir um funcional de Lyapunov. Então, se o seu sistema é gradiente, tem um resultado que fala que o sistema é gradiente, então ele é dinamicamente gradiente. Aí você consegue até responder mais coisas sobre a dinâmica, né? É uma coisa a se explorar. Acho que tem bastante coisa. Se for colocar uma coisa não linear aí, acho que você teria que ter o trabalho de repensar tudo. E não consegue pensar essa teoria, tem que repensar tudo de novo. Eu vou dar uma olhada nos seus trabalhos, lá no seu currículo, lá eu vou ver qual. Me fala depois aí qual o trabalho que você... É só você procurar o meu trabalho com o Anton Seff, porque os com o Anton Seff são só esses dois. O Kushmarev tem outros, mas aqueles que são junto com o professor Anton Seff, são esses dois que abordam isso aí. Então, só para dar mais piada, pode ser que misturar as duas primeiras equações com uma terceira, e considerando agora não linear, pode ser que te ajude para fazer mais coisas, né? Explorar mais. Isso se for de seu interesse, é só um comentário. Obrigado. Tá bom, obrigada. Parabéns pela sua palestra. Obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, vamos a convidar para abrir o áudio, por favor, para agradecer à professora Margarete pela apresentação, por favor. Muito obrigado, professora. Então, continuando com nossa apresentação, né? Nessa oportunidade, vamos a convidar a professora Marisa Stefanello Sinsen, né? Da Universidade Federal de Itaúba, com o tema Problema de coches multívocos assintoticamente autônomos com expoentes variáveis. Professora, você tem 20 minutos de apresentação, por favor. Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente à comissão organizadora pelo convite, principalmente ao Luiz Fernando. Esse trabalho, essa apresentação aqui que eu vou fazer, vai ser basicamente em cima desse artigo aqui, já está aparecendo aí para vocês, publicado em 2017 no JMAA, em colaboração com o professor Peter Klerin e com o professor Jackson Sims. Foi um trabalho que parcialmente foi desenvolvido durante o período de pós-doutorado, e aí eu gostaria de deixar agradecimento à CAPES e também FAPEMIG e CNPq pelo suporte que tem dado para o desenvolvimento dos trabalhos. Não vou demonstrar muita coisa, a ideia é tentar passar uma ideia das dificuldades, né, que a gente vai encontrando, né, para o desenvolvimento do trabalho. Bom, nesse trabalho, então, a gente considerou uma inclusão diferencial não autônoma, né, DU/dt, P de x laplaciano, e f de t ou de t, ou essa f é uma função multíplica. Uma inclusão desse tipo. A gente trabalhou num domínio ômega em Rn, né, o x variando em ômega em Rn, um domínio limitado e suave, e o expoente aqui, que aparece na definição do P de x laplaciano, a gente supôs uma função contínua no ômega fixo. Também, né, a gente vai denotar P mais o máximo dessa função, é um valor finito, e P menos o mínimo dessa função em ômega fixo. Tanto P mais, P menos, a gente supõe que dá maior do que 2. E os dados iniciais em H, espaço de Hilbert H, que é o L2 de ômega. Okay? Então, sempre quando você lê H daqui para frente, é o espaço L2 do ômega. Bom, o coeficiente que aparece aqui no Px laplaciano, esse coeficiente de difusão D de T aqui, ele é assumido satisfazer as seguintes condições, né? Então, é uma função em L infinito, limitada inferiormente por uma constante estritamente positiva,
e superiormente por uma constante que eu estou chamando de M, em quase todo ponto do intervalo fechado tal T, ômega, e eu vou supor também que esse coeficiente, ele é não crescente em T, né, no intervalo tal T. A função multívoca que aparece aqui na minha equação, ela vai satisfazer a seguinte condição. Então, é uma função ponto a conjunto, ou seja, para cada ponto no intervalo tal T e no espaço de Hilbert H, vai ter associado um conjunto, né? Esses conjuntos, subconjuntos de H, não vazios e fechados sempre, ok? Além do mais, essa função f mensurável, segundo a definição de mensurabilidade para funções ponto de conjunto, e outras duas condições, F2, é que tem uma função K em L1, positiva, de forma que, quando eu faço a distância, né, esse FTX é um conjunto em H, no espaço de Hilbert H, e o FTY também. Quando eu faço a distância desses conjuntos, aqui H é a métrica de Hausdorff nesse espaço, isso fica limitado por essa função em L1 vezes a distância, né, do pontinho X e Y. Ok? Aqui a distância como ponto de H, né, a norma L2. E a outra condição é que tenho duas funções positivas em L2, desse intervalo, de forma que, quando eu considero a norma desse conjunto, digamos assim, né, FTX é um conjunto, não vazio e fechado, a norma desse conjunto, que eu entendo como tomando, pega todos os E's que estão nesse conjunto, calcula a norma L2, o supremo dessas normas. Esse supremo, né, a norma desse conjunto, é menor ou igual que essa função A em L2, mais a função C de T, que é uma função L2, vezes a norma X, ok? Isso para quase todo ponto no intervalo tal T e para todo X no espaço de Hilbert H, ok? Então, essas são as condições que eu preciso na minha função multívoca, na minha função ponto a conjunto F. Bom, a gente já tinha abordado esse problema, né, para equações, né, já tinha conhecimento que tinha trator Pullback, e aí a ideia foi para tentar estender esses resultados para a inclusão, ok? E também já tinha trabalhos que se considerou a semicontinuidade assintótica, né, e aí a ideia era tentar fazer a mesma coisa no contexto multívoco, ok? Então, aqui alguns trabalhos que a gente já abordava isso. Bom, as soluções da nossa inclusão vão morar também aqui nos espaços de Lebesgue e Sobolev com expoentes variáveis, né? Isso já foi abordado na palestra do Gray e do professor Jackson também, né? Então, novamente, a gente recai nesses espaços com expoente variável, né? Então, lembrando aqui rapidinho, né? Se eu pego uma função em L infinito, com um ínfimo essencial maior ou igual que 1, a gente pode definir o espaço de Lebesgue generalizado, né, LPX de ômega, com as funções que são mensuráveis, que tem essa integral finita, né, então, é conhecido que é um espaço de Banach com a norma de Luxemburgo, ok? Esse ρ que aparece aqui é a integral a modular, né, o que acontece nas estimativas, quando o P é constante, a norma é dada pela integral, né, e quando o P é variável, a gente tem que sempre ficar relacionando a norma com essa modular, né? Então, isso dificulta um pouco os cálculos, né? A gente sempre tem que ficar fazendo essa relação, né? Mas já tem resultados, né, da teoria de espaços variáveis que fazem essa associação. E o espaço de Sobolev, então, W1px de ômega, né, que são as usos em LP, tal que o gradiente também tem LP, também é um espaço de Banach quando eu somo a norma do gradiente com a norma de U, ok? Então, tem várias propriedades desses espaços, né, muitas imito quando P é constante, as outras tem coisas que ficam um pouquinho diferentes, né, a gente tem que avaliar tudo novamente. Bom, a parte de existência de solução,
para o nosso problema, a gente conseguiu resolver usando um resultado que já tinha na literatura, né, olhando que o nosso operador é maximal monótono, mais do que maximal monótono, é de tipo subdiferencial, né, olhando em cima do espaço L2 de ômega. E como que a gente fez isso, né? Então, H a gente já introduziu antes, é o L2 de ômega, e o espaço de Sobolev W1px de ômega, eu vou passar a denotar por Y só para facilitar aqui a anotação. Ok? Então, a gente tem que o Y está contido em H, contínuo YT, e essas inclusões são contínuas e densas, e isso ajuda a gente tirar os resultados. Bom, a gente vai considerar o operador AT definido em Y, de modo que a cada pontinha U de Y, a gente associa um elemento do dual, que é esse daqui, AT de U, de YR, dado por essa integral aqui, ok? E aí a gente tira que para cada T, esse operador é maximal monótono e sobrejetivo. A realização desse operador A de T no espaço que a gente quer trabalhar, que é o L2 de ômega, que a gente vai denotar H de T, né, que é o P de X laplaciano, é maximal monótono, e ele é subdiferencial dessa função aqui, φt, né, que é dado por essa integral, soma dessas duas integrais, o D aparece aqui explicitamente, se U está em Y, em W1px, e mais infinito, caso contrário. Ok? Bom, olhando o operador dessa forma, a gente consegue encaixar para mostrar a existência de solução para o nosso problema, nesse artigo aqui do Papa Giorgio Papellini, de 1997. Okay? Nesse artigo, ele estuda problemas dessa forma, exatamente com essa carinha, né? DU/dt mais a subdiferencial de uma φ que vai mudando com o tempo, essa F multívoca, né? Então está exatamente com a mesma estrutura que a gente está interessado, e ele olha, né, os dados iniciais em H, que é onde a gente está olhando também. Ok? Bom, o artigo, ele garante uma solução boa, né? Uma solução é uma função desse tipo, que U de 0 tem H, que é absolutamente contínuo em qualquer subintervalo fechado, e satisfazendo essas três condições, né? U de T está no domínio da subdiferencial. O que quer dizer isso, né? O domínio da subdiferencial, que nem como a gente definiu aqui, tem pontos da subdiferencial que é infinito. Então, o domínio a gente entende pelos pontos em que dá finito, dá um valor finito, né? Isso que a gente entende o domínio dessa função aqui. Então, o próprio resultado de existência e solução já garante muitas coisas para a gente, né? Então, para cada T, para QTPT, o de T está no domínio, né? É um valor finito. Existe uma função F em L2, tal que F de T está em F de T, U de T, QTP, e que satisfaz a equação. E no zero dá o valor inicial psi. Ok. Bom, então, tendo existência de solução, a gente vai buscar, né, resultados para garantir a existência de atrator Pullback, que é o próximo passo. Bom, para fazer isso, a gente precisa, em geral, estimativas na solução, estimativas no espaço H, Hilbert H, e no espaço de Sobolev Y também. Bom, usando a cara do meu operador e resultados, né, dos espaços de Lebesgue e Sobolev generalizados, a gente consegue garantir que, para qualquer solução do nosso problema, a gente tem uma constante, T1, e uma função, D1, e o que é interessante, importante aqui para a gente, que isso aqui não depende, qualquer dado inicial, você consegue a mesma estimativa, de forma que, para todo T, a partir de um certo ponto, T maior ou igual a T1 mais tal, a norma em H fica limitado por essa função B1, que depende do tempo T. Okay? Dá para ver explicitamente na conta que essa função B1 vai depender
aquelas funções não negativas, A e C, que aparece lá na condição F3 da parte da função multíplica F maiúsculo. Ok? E usando a estimativa em H, mais propriedades, novamente, de o nosso operador ser do tipo subdiferencial e o P ser maior do que 2, a gente tira também a estimativa na norma do espaço Sobolev, W1px de ômega. Essa B2 aqui acaba dependendo da B1, que é da estimativa em H. Bom, com essas estimativas, a gente, então, vai tentar garantir a existência de atrator pullback, ok? Então, novamente, a gente busca pela teoria que já tem na literatura, então eu vou introduzir um pouquinho aqui, para ver como que a gente garante a existência do atrator pullback para a nossa inclusão diferencial, não autônoma. Bom, então, sempre quando eu tenho um espaço métrico completo X, P de X, o conjunto dos subconjuntos não vazios de X, e RD, eu vou denotar esse subconjunto aqui de R2, os pares TS em R2 com T maior ou igual que S. Então, a gente diz que uma função que sai de RD cartesiano X, em partes de X, U, vai ser um processo de evolução multívoco em X, se essas duas condições aqui estiverem satisfeitas, né? Ou seja, o TT dá sempre aplicação e identidade, e o TSX vai estar sempre contido em UT tal de U tal S de X, para todo X em X, e TS tal satisfazendo essa ordem aqui, né? S menor ou igual que tal, menor ou igual que T. Ok? Aqui, o T tal, isso aqui é um conjunto, né? Está chegando no conjunto aqui das partes, eu entendo assim, pego todos os Ys que estão aqui, vai dar um conjunto, faço a união de todos esses conjuntos. Quando eu tiver igualdade aqui, aí a gente diz que o nosso processo de evolução multívoco é estrito. Ok? Aí eu posso tirar mais coisas, mais informações, mas é só um detalhe a mais. Bom, aí a gente diz que um conjunto D de T em X vai atrair pullback, um subconjunto limitado e não vazio B de X, se quando eu fizer a distância de UT tal de B a D de T, e fazer o limite de tal e a menos infinito, isso vai a zero, né? Ou seja, esse conjunto, né, está se aproximando desse. E eu digo que D de T atrai pullback no tempo T, se eu tiver que essa relação 5 aqui vai ser satisfeita, qualquer que seja o conjunto limitado e não vazio B que eu pegar em X. Bom, para um conjunto não vazio ilimitado, B de X e T em R, esses conjuntos ômega T de B, que tem um nome especial, ômega limite pullback de B no tempo T, ele é definido como a interseção de gama STB, fecho, em que esses gama STB é a união desses conjuntos aqui, o T tal de B para tal menor ou igual que S. Ok? Então, esse é o ômega limite pullback de B no tempo T, com respeito ao processo de evolução multívoco U. E esses conjuntos, naturalmente, têm uma função importante dentro do processo de evolução multívoco. Né? O teorema 6, nesse artigo aqui, do Caraballo, Langa, Melnick e Valeiro, do certo valor da análise de 2003, ele diz que se para cada T real e B um subconjunto não vazio ilimitado de X, tem um subconjunto não vazio e compacto, tal que isso é satisfeito, então aquele ômega limite é não vazio, compacto, e o conjunto minimal fechado que atrai B no tempo T. Bom, o que é um atrator pullback, então? Então, uma família de conjuntos A de T, com T percorrendo os reais, subconjuntos do espaço métrico completo X, onde eu defini o meu processo de evolução multívoco, vai ser um atrator pullback se A de T vai atrair pullback no tempo T para todo T real e ele for semi-invariante ou negativamente invariante, ou seja, vale essa inclusão aqui. A de T está contido em UTS de S, qualquer que seja TS em RD. E esse conjunto
essa família, né, de conjuntos tem que ser minimal, ou seja, qualquer conjunto fechado Y que atrai no tempo T, eu vou ter que, a de T tem que estar contido em Y. Bom, também no mesmo artigo do Teorema 18, Caraballo, Langa, Melnick e Valeiro, eles mostram o seguinte. Então, suponha que para todo TS em RD, essa função for fechada, o processo de evolução multívoco é fechada, para TS fixado, e, além disso, qualquer T real tem um conjunto compacto não vazio DT que atrai, então, esse conjunto A, né, aí tem uma caracterização aqui dos atrator Pullback, tanto esses A de T dado por essa união dos ômegas limites de TB, para todo B, em B de X aqui para mim denota os subconjuntos de B de X que são limitados. Esse A de T vai ser um atrator pullback de U. Além disso, esses A de T eu ganho que são conjuntos compactos. Cada T A de T é um conjunto compacto. Ok? Então, a minha ideia para tentar garantir que meu problema tem um atrator pullback é usar esse teorema, né? Ou seja, definir um processo de evolução multívoco e tentar usar esse teorema para garantir a existência de atrator pullback. E é isso que a gente faz. Como que a gente define, então, processo de evolução multívoco associado com problema 1? Dessa maneira, então, a nossa U de RD cartesiano H em partes de H é definida assim, para cada T tal em RD e X em H, isso aqui é um conjunto, né, formado por quem? Pelos pontinhos E, que são soluções do problema 1, começando que no instante tal vale Xi. Começando no Xi e que no tempo T vai dar esse valor Z. Ok? Então, dessa maneira, isso aqui a gente tem garantia que é um processo de evolução multívoca, que aquelas propriedades estão satisfeitas. Ok? Vamos lá. Bom, então, com as estimativas que a gente tem, e usando o teorema do artigo do Caraballo, Langa, Melnick e Valeiro, a gente já tira esse primeiro resultado. Então, seja T real e B um subconjunto não vazio ilimitado de H. Então, o conjunto ômega limite, ômega TB, correspondendo ao processo de evolução multívoco associado ao problema 1, é não vazio, compacto e um minimal fechado que atrai B no tempo T. Ok? Então, isso segue diretamente da estimativa. Eu coloquei um pedaço aqui da conta, porque é muito simples, né? A dificuldade está nas estimativas. Esses são os K de T's. Eles são subconjuntos compactos de H e atraem pullback os conjuntos limitados de H no tempo T. Então, usando o teorema, a gente conclui diretamente o resultado. Ok. E para a gente garantir existência de atrator pullback, eu quero usar esse teorema aqui, ok? Então, eu já tenho a segunda parte, digamos assim, eu preciso garantir que a minha aplicação aqui é fechada, né? Tendo garantido isso, eu consigo usar esse resultado. Marisa. Oi. Tempo cumprido, tá bom? Ok, só vou finalizar aqui um minutinho. Okay. Obrigada. Ok? Então, para mostrar que a aplicação é fechada, essa é a parte que deu bastante trabalho para a gente garantir, a gente precisou usar esse resultado. Se eu faço GN convergir para G fracamente em L2, então eu consigo mostrar que a solução desse problema aqui com GN converge para a solução desse problema com G. Então, se GN converge fracamente para G, a solução desse problema converge nessa topologia boa para a solução desse problema. Ok? Então, usando esse resultado, eu garanto que a aplicação é fechada e aí eu tiro a existência de atrator pullback. Ok? Então, a ideia da demonstração. E a semicontinuidade superior assintótica, para a gente fazer, a gente precisa assumir lá que a nossa função multívoca não depende explicitamente de T, só da solução U. E aí a ideia é comparar, né, uma equação desse tipo, que é o nosso problema inicial, com uma aqui não autônoma, né? E aí eu mostro que os atratores, né, as seções dos atratores
do problema não autônomo vão convergir para o atrator do problema autônomo e multívoco, né? Que é o que a gente faz também no final. Ok? Então, vou passar aqui rapidinho. Ok? Daí a gente conclui a semiquantidade superior assintótica também para o nosso problema. Era isso. Obrigada. Obrigado, Marisa, né? Vamos Isso. a agradecer a professora Marisa, por favor. Convido a abrir o áudio, por favor. Passamos às perguntas, dúvidas por parte do público. Alguma observação? O Anderson. Boa tarde, Marisa. Boa tarde. Parabéns pela excelente palestra. Uma curiosidade minha é que eu já estudei alguma coisa sobre atratores, mas não de operadores unívocos, né? Não operadores multivaloados. Uhum. Quando você estuda atratores, em geral também é uma coisa que tem saído assim, de pouco, sobre a dimensão fractal do atrator. Para esses casos aí multívocos, é possível também fazer o estudo da dimensão fractal do atrator? Por exemplo, isso é uma pergunta, né? Se é possível ou não, ou se já existem coisas, e também se é possível, como ele é meio que uma generalização do P laplaciano, né? Existem trabalhos que provam que no caso de certos operadores, porque depende da não linearidade também, né? Uhum. Se a dimensão fractal é finita ou infinita, por exemplo, que existe resultado que no caso do P laplaciano, a dimensão fractal é infinita, né? E para esses operadores multívocos, tem algum estudo nessa direção também? Para equação, tem. Agora, para inclusão, a gente tenta... Tem poucos trabalhos, em geral, olhando, né, na reta, em dimensões menores, tentar botar uma lupa e ver o que está acontecendo lá dentro também, mas é muito pouco ainda, né? Não, muita entendi. coisa para fazer. Não, legal. Tá bom. Obrigado. Nada. Pessoal, mais uma pergunta, dúvida? Então, se não tiver mais perguntas, dúvidas, novamente, por favor, abrir o áudio para agradecer a apresentação da professora Marisa. Continuando com nossas apresentações, né? O professor Rodrigo Antônio Samproia, da Universidade Federal de Alfenas, apresentará para nós a palestra titulada Tratores para Processos Generalizados. Professor, você tem 20 minutos, por favor. Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho. Bom, a ideia aqui, né, vamos ter em mente um problema de evolução não autônomo, né, com um T aqui. E o processo generalizado, ele é uma ferramenta para se estudar o comportamento assintótico de problemas desse tipo. Mais especificamente, a existência dos atratores. Então, nesse trabalho aqui, eu vou tentar mostrar alguns conceitos de atratores de maneira bem superficial, porque como eu vou mostrar mais de um, não dá tempo de mostrar muita coisa, né? Mas, além disso, o processo generalizado a gente utiliza quando a gente está no contexto multívoco, no contexto que a gente não garante a unicidade de solução. Então, você pode ter mais de uma solução, ou você pode estar no contexto também que o seu problema tem unicidade, tem a existência de solução, mas você não consegue garantir a unicidade, que foi algo que já apareceu aqui hoje durante as palestras, ou também nas inclusões diferenciais, né? Por exemplo, da última palestra agora da professora Marisa. Dá para usar também os processos generalizados. Eles são basicamente uma extensão
do semifluxo generalizado, o semifluxo é feito para problemas autônomos, né? E o processo generalizado é uma extensão disso para problemas não autônomos. Eu vou precisar definir uma simbologia aqui que está associada a isso daqui, ó. Quando a gente tem a solução de uma equação diferencial, quando a gente translada essa solução, ela vira a solução da equação transladada. Então, a simbologia que eu vou definir aqui agora, antes de definir o processo generalizado, tem a ver com essa translação da parte não autônoma do problema. Então, eu vou definir o conjunto sigma, que nada mais é um conjunto formado por funções. Vou definir o operador de translação nesse sigma, TH de sigma, ele translada a função sigma, e vamos tomar como hipótese que esse conjunto sigma ele é invariante por translação, né? TH de sigma é igual a sigma. Então, como que a gente define um processo generalizado? A definição que eu vou dar aqui é um pouco mais desenvolvida, mas esse termo, né, vem lá desde 1978 e foi desenvolvido pelo Ball. Um processo generalizado, ele é uma família de conjuntos indexado tanto em tal, que é nosso instante inicial, pensa no problema, né? É o instante inicial do problema, e sigma, a parte não autônoma. Então, ele é uma família de conjuntos e conjuntos formados por funções. Pensa nessas funções como solução de um problema, né? Pensa como um conjunto de soluções de um problema. Então, para chamar de processo generalizado, a gente precisa de 4 propriedades iniciais. A primeira é que para cada sigma tal e z em x, existe ao menos uma φ dentro desse conjunto. Então, pensa assim, existe pelo menos uma solução do problema com a condição inicial em z, com instante inicial em tal, condição inicial em z. Então, aqui é uma condição de existência de solução. A segunda que a gente vai precisar é a seguinte, cada solução, se eu olho ela em mais S, esse mais S aqui não é transladar a solução, tá? Ele é só olhar a sua solução a partir de tal mais S. Se ela começava em tal antes, agora eu estou olhando φ mais S como começando em tal mais S. E o que eu estou dizendo aqui é que ela é também solução do problema. Outra coisa que a gente vai precisar é que para cada solução, quando eu translado a solução, eu tenho ela como solução do problema transladado. É isso que está querendo dizer essa translação do sigma aqui. Só que faz sentido quando a gente translada a solução, se ela começava em tal, faz sentido olhar agora ela a partir de tal menos S. E uma propriedade um pouco mais específica, mais técnica aqui, que é uma certa continuidade sobre essas soluções, que é a seguinte, né? Se eu pegar um conjunto, uma sequência de soluções, onde essa sequência em tal converge para um Z, tem que existir uma solução limite dessa sequência começando em Z. Então, se eu tiver essas 4 propriedades, eu já posso chamar isso de processo generalizado. Eu vou apresentar os atratores aqui, e a ideia de trabalhar com processo generalizado é mostrar propriedades parecidas com essas, né, que garantem a existência do atrator. Eu não vou ficar entrando nesses detalhes aqui, porque tem pouco tempo, né. O primeiro atrator que eu queria mostrar, ele é um pouco menos conhecido, ele é um pouco menos utilizado aí, ele aparece um pouco menos na literatura, mas eu gosto bastante dele, que é o atrator de trajetórias. Então, antes de definir ele, a gente precisa definir o espaço de trajetórias. A partir da família de processos, a partir do processo generalizado, a gente faz a união desses conjuntos e chama isso de espaço de trajetórias. Então, todas as soluções estão aqui dentro, soluções começando em tal, só que agora eu uni todas em relação à parte não autônoma. E aí eu vou definir um operador que vai agir sobre esse conjunto das trajetórias. Ele funciona mais ou menos assim. Ele é uma translação, só que quando eu transladar uma solução,
lembra que você pode começar a olhar para ela em tal menos, no caso aqui a translação em t, né? Poderia ser em tal menos t. E eu quero ver ela começando em tal de novo, então eu faço esse mais t aqui em cima. Isso faz com que eu olhe a transladada começando em tal mesmo. Então, esse operador, ele age no meu espaço de trajetórias e cai dentro do espaço de trajetórias. E ele é um semigrupo agindo nesse espaço. Então, o atrator que eu vou procurar é sobre a ação desse operador. Bom, para falar de atração, eu estou olhando só para o espaço de trajetórias, então eu estou olhando só para o espaço de funções, né? Eu não estou olhando para o espaço X, para o espaço de fase, né? Eu estou olhando lá para o espaço de funções. Então eu preciso colocar eles dentro de uma topologia para falar de atração, né? Então, vamos pensar de maneira mais geral aqui, que o nosso espaço de trajetória está dentro da interseção de um espaço métrico com um espaço topológico. Podia ser um só, mas vamos pensar de maneira mais geral, a interseção de um métrico com um topológico. Como que toda essa teoria de espaço de trajetórias é do Shepshov e Vyshik, que eles têm trabalhos iniciais lá em 96 e 97 sobre isso. O nosso trabalho, né, ele veio colocar essa teoria dentro da teoria do processo generalizado. Então, como que a gente vai enxergar um conjunto que atrai lá no espaço das trajetórias? É um conjunto P, que a gente vai chamar ele de atrator uniforme com respeito a sigma, tá? Dentro do espaço θ, se para cada limitado dentro do espaço de trajetória, só que a limitação em F, a limitação que a gente está querendo aqui é do espaço métrico, né? Esse P é atraído, o B, ele é atraído por P na topologia de θ. A atração é na topologia de θ, mas atrai limitado de F. Poderiam ser os mesmos, eu repito, mas vamos pensar num contexto mais geral e daqui a pouco isso vai fazer sentido. Ele atrai sobre a ação do H de T. Atração no sentido usual mesmo, né? Isso daqui seria a atração, mas a gente está querendo um conjunto que atrai, né? Se possível, um menor que atrai, né? Então, o atrator de trajetórias seria um conjunto compacto, o atrator uniforme, né, de trajetórias seria um conjunto compacto, em θ, na topologia de θ ele é compacto, ele tem essa propriedade de atração, ele é invariante sobre as translações H aqui, e ele é um minimal fechado que tem essa propriedade de atração. Isso dá uma certa ideia aí de que ele é o menor, ele é único, né? Mas o atrator de trajetórias ele está lá no espaço das funções, mas normalmente a gente quer um atrator no espaço de fase. A gente não quer um atrator lá no espaço das funções, tem mais serventia para a gente olhar para φ, que é a solução da nossa equação, olhar para φ de t, que está em x, e ver o que acontece com φ de t quando t vai para mais infinito, né? Existem outras abordagens que eu vou mostrar aqui depois, além de t indo para mais infinito. Mas, enfim, o que interessa é lá no espaço de fase, nem tanto o que está acontecendo no espaço ali das funções, das trajetórias. Mas, a partir do atrator de trajetórias, a gente consegue gerar uma dinâmica lá no espaço de fase. Como é que a gente faz isso? Aqui eu vou pegar como o exemplo do trabalho que a gente fez, a gente teve que pegar θ como as funções contínuas, a convergência uniforme local. O F tal nosso vai ser o L infinito. O R tal aqui nada mais é do que o intervalo, começando em tal e indo para mais infinito, né? E se a gente pega um conjunto lá dentro do espaço de trajetórias, então um conjunto de funções, a gente define uma seção dele. Esse nome seção vem do trabalho do Shepshov e Vyshik, que eu já vi gente chamando de projeção, mas acho que seção é melhor. O que é o B de T? É pegar as φ, calcular em T com essas φ dentro de B, dentro do espaço de conjuntos aqui. Então, esse B de T está lá em X.
está lá no nosso espaço de fase. E dá para a gente definir um atrator nesse espaço de fase a partir disso. É um compacto que atrai sobre a ação desse B de T, conforme o T aumenta, as φs se aproximam do atrator A, aqui é a semidistância de Hausdorff, né? Não é a distância usual, mas lá em X. Então, quer dizer que você tem um conjunto lá em X que atrai essas seções, né? E é um minimal fechado que tem essa propriedade de atração. Então, esse seria um conceito de atração lá no espaço de fase a partir de um atrator de trajetórias. O trabalho do Shepshov-Stick mostra que uma seção do atrator de trajetórias, aqui a gente pensa, o atrator de trajetórias está lá no espaço das funções. Em tal, é fazer essas φ em tal e olhar no espaço X. Ele atrai esses conjuntos B de T. Aqui tem um desenho explicando um pouco melhor. Então, a gente tem aqui o espaço das trajetórias, tem um conjunto aqui, um atrator de trajetórias, uma seção dele cai no espaço X, e se a gente olhar para as seções de limitados em L infinito aqui no espaço de trajetórias, elas são atraídas pela seção do atrator de trajetórias. Só que aqui no espaço X já existem teorias para atratores aqui. Uma delas é a teoria para processos multívocos. Um processo multívoco, para cada sigma, a gente define esse operador, o processo, né? Ele é as φ de T. Esse é um processo multívoco definido a partir de um processo generalizado. Então, para cada T tal e B em X, olha que o B está em X aqui, né? φ de T é a solução aplicada em T, com φ de tal começando em B. Quando a gente faz a união desses processos multívocos, a união em sigma, a gente tem um outro processo multívoco aqui, que é o independente de sigma aqui, de translações. E tem um trabalho do Melnick e do Valero, de 2000, que mostra um conceito de atrator para esse processo multívoco, lá no espaço de fase, né? É um atrator da maneira que a gente já conhece bem, atrai todos os limitados de X, é pelo menos negativamente invariante, né, que é esse contido aqui, e é o minimal fechado que atrai. A nossa contribuição para isso foi mostrar que esse conceito de atrator de trajetórias, sobre certas condições, ele bate com o conceito do atrator uniforme desenvolvido pelo esse trabalho do Melnick e do Valero. Então, a seção do atrator de trajetórias, sobre certas condições, bate com esse atrator uniforme lá no espaço de fase, dessa teoria que já tinha lá no espaço de fase. Além disso, o nosso atrator gerado lá no espaço de fase, ele é invariante. Aqui, ele continua igual para todo o tempo. É claro que nesse contexto, você está querendo atrair um limitado aqui em X, né? Então, a gente teve que fazer um processo inverso. A gente teve que pegar o limitado aqui, levantar aqui, atrair aqui e depois baixar aqui, né? E mostrar que tem a atração aqui em X para isso. Esse levantamento a gente fez dessa forma, né? Para cada B limitado em X, a gente define esse conjunto que está lá no espaço de trajetórias. A escolha do L infinito, do C-lock, eles ajudam a gente a fazer isso. Bom, um outro conceito de atração que eu queria mostrar aqui é o conceito de atração pullback, que a professora Marisa, na verdade, acabou de mostrar até, então vai dar para a gente passar rapidinho. O conceito de atração pullback ele é diferente do anterior. A gente não vai precisar transladar essa parte não autônoma do problema. Então, a gente pode manter o sigma zero aqui fixo. Dá até para escrever o processo multívoco não dependendo dele. Dá até para tirar ele daqui, porque a gente não vai transladar em momento nenhum a nossa parte não autônoma. Dá para tirar ele até aqui do símbolo do processo generalizado aqui. Como que é o conceito de atração pullback? Não é um conjunto que atrai, é uma família que atrai. Então, para cada T, essa família A de T aqui atrai conjuntos do espaço X
no sentido pullback, se ele satisfaz essa distância aqui indo para zero. Observa que é como se o T tivesse fixado, né? E eu estou mandando agora o termo, o instante inicial aqui indo para menos infinito. E aqui também a gente quer uma certa unicidade para esse atrator, né? Então, o que seria o atrator pullback? É uma família de conjuntos dessa maneira, que tem essa propriedade de atração, é pelo menos negativamente invariante, mas a gente sempre procura a invariância aqui, ter uma igualdade aqui, mas nem sempre é possível. E é o minimal fechado que tem essa propriedade de atração. Então, para cá, se tiver um outro conjunto P de T, uma família P de T que tem essa propriedade de atração fechada, o A de T está dentro dela. Nesse sentido, eu fiz um desenho aqui para a gente entender um pouco como é que é essa dinâmica, bem diferente do desenho anterior, né? Aqui é o eixo do tempo, e aqui seria o eixo do espaço X. Então, o nosso A de T está aqui no espaço X, e aqui seria meio que uma projeção do A de T no instante T. Então, se a gente começar com uma solução que começa em x0 no zero, ela vem e vem até aqui no T. Aí eu pego um instante inicial mais para trás. Ela começa em x0 também, só que a hora que eu olho no T, ela está mais perto aqui do atrator. Aí eu pego um instante mais para trás ainda. Ela também começa em x0, só que agora o instante inicial é tal 2. A hora que eu olho em T, ela está mais perto do atrator. Então, a gente pode olhar isso como o T fixo e o tal está indo para trás. Ou uma outra maneira de entender isso também é que quanto maior a distância do T para o instante inicial, a minha solução se aproxima do A de T. Então, é essa que é a dinâmica pullback. É bem diferente da dinâmica que a gente tinha ali antes para os atratores uniformes de trajetória global. Eu tenho trabalhos com o professor Jackson, a gente publicou em 2018 e agora 2021, sobre um conceito que a gente criou do Select Pullback Attractor. Ele seria um atrator pullback porque a gente tem que pensar, esse desenho aqui parece que a minha solução é única, né? Mas pensa num desenho multívoco, pensa que poderia ser uma ramificação aí de soluções. E a gente pensou na atração num termo que atrairia certas soluções, mas não atrai outras. Esse seria o Select Pullback. A gente criou alguns resultados nesse sentido. A ideia desse Select Pullback Attractor, o professor Jackson já tinha feito trabalhos nesse sentido no caso autônomo, para o semifluxo generalizado, né? A ideia do Phi atrator. Para o caso não autônomo, essa ideia já foi abordada em 2003 pelo Carvalho e alguns outros autores, mas a gente conseguiu dar um contexto novo para essa ideia e alguns resultados novos nesse sentido. E agora a gente já viu algumas aplicações aqui durante as apresentações desses atratores, mas eu queria só listar algumas coisas do que a gente faz com essas teorias, né? Primeiramente, aplicação em problemas. Você pegar um problema e mostrar a existência de atrator. Outra coisa mais teórica é desenvolver condições para a existência desses atratores. É claro que já existe bastante, mas é sempre legal você desenvolver novas. Elas nunca são novas, na verdade, elas são equivalentes às que já tem. Mas é sempre legal desenvolver mais condições, porque quando a gente pega os problemas, dependendo do problema, é legal uma condição, dependendo do outro problema, é legal outra condição. Então, é sempre interessante desenvolver mais condições. Caracterização... Rodrigo, desculpa aí, tá? 20 minutos, tá? Ok, só mais um minutinho eu já termino. Caracterização dos atratores, que é estudar como que é o atrator dentro dele. Continuidade dos atratores, a gente já viu isso daqui hoje, que é quando você basicamente perturba o seu problema, então você perturba o atrator também. Então, será que perturbar o problema de uma maneira pequena, será que a perturbação no atrator também é pequena? Topologia dos espaços de trajetórias. Aqui a gente usou L infinito e CLOC, mas isso vai depender muito do seu problema, porque depende de onde mora a sua solução.
E dependendo da topologia, mostrar resultados de existência dos atratores começa a ficar muito difícil. Então, é uma área que dá para a gente desenvolver aí para quem gosta de topologia. E também, uma coisa que existe muito pouca coisa, que dá para ser explorado bastante, é o conceito do atrator de trajetórias no sentido pullback. Não existe isso ainda. Não existe uma dinâmica no espaço de trajetórias que seja compatível com o atrator pullback. Obrigado, gente. Desculpa ter passado um pouquinho. Muito obrigado, Rodrigo, né? Pessoal, vamos a agradecer ao professor Rodrigo pela apresentação, por favor. Una pregunta, dúvida dos participantes. Jackson, professor Jackson. Parabéns, Rodrigo, pela apresentação, muito bacana. Seus desenhos foram muito ilustrativos, né? Acho que mostrou bem, né, a dinâmica, esse em particular, né? Essa última parte que você falou, pode contar comigo, tentar escrever essas coisas, né? Isso vai ser muito interessante, tentar fazer uma versão pullback para esse atrator de trajetória. Eu acho que isso aí daria uma dissertação, isso que você fez aqui, uma dissertação bacana, ou até um capítulo de livro, se deixar isso bem escritinho, entendeu? Eu acho que uma coisa que você pode tentar explorar e deixar bem escritinho é também ver a relação com o atrator uniforme do semigrupo Skill Product, que tem situações que você tem um drive no semigrupo, você tem um cociclo, e aí que define um processo também, e aí você tem o Skill Product semigrupo. E tem caracterização do atrator do Skill Product semigrupo com as seções do atrator pullback. Então, assim, como você tem uma versão de processo generalizado, deixar isso escrito, ver as diferenças, isso fica bacana. Porque tem até artigo do James Robinson, com o Marinho Rubio, o pessoal, né, que eles fizeram uma vez um artigo comparando duas teorias, que é a teoria quando você tem um semigrupo multívoco direto e quando você tem um semigrupo multívoco definido a partir de um semifluxo generalizado. E fizeram uma comparação das duas teorias, deixaram bem escritinho, virou até um artigo, né? Então, se tentar fazer isso, né, de explorar essas relações, quando você tem o Skill Product, você tem um processo puro, que não necessariamente provém de um processo generalizado, e comparando com o que você escreveu aqui, que quando você define a partir de um processo generalizado, e explorar essas relações, de repente você pode até conseguir alguma caracterização parecida em função das seções do atrator cartesiano com algumas trajetórias completas. Eu posso te passar as referências e essa última parte, assim, eu acho que é muito boa essa ideia. Pode contar até comigo se você quiser para explorar isso aí, tá joia? Esse Skill Product eu trabalhei um pouco com ele, eu tive que usar ele para mostrar essa invariância aqui. Ah, é? Eu tive que, no meio das demonstrações, ele aparece, eu tive que trabalhar um pouco com ele, agora eu não vou lembrar exatamente como é que eu fiz, né? Mas para mostrar essa invariância aqui, eu precisei passar por esse Skill Product. Já apareceu, então. Já. Bom, alguma outra pergunta, alguma dúvida? Bom, então vamos agradecer ao professor Rodrigo pela participação, por favor. Salva de Paulo, por favor. Obrigado, gente. Obrigado, Rodrigo. Muito bem, pessoal. Obrigado aí. Antes que alguém saia, eu quero incentivá-los, né, fortemente a participarem da confraternização. A gente vai ter um atraso aí de 20 minutos, por questões técnicas aí, tá? Mas às 17h30 estaremos lá, né? O acesso é pelo link do YouTube, né? Mas vai ser uma coisa bem legal aí que a comissão preparou pra gente, tá bom? Então, incentivo aí fortemente a participação de todos. Se o Anderson quiser falar alguma coisa mais aí. Não, na verdade você já complementou muito bem. Eu acho que a gente tem que fazer agora, né, é agradecer, né, a todos aí pela... hoje encerra, né,
sessão de análise, de EDP, né? Então, o que a gente tem é agradecer todo mundo pela participação, foi um grupo que tivemos bastante participação aí, né? O pessoal interagiu bastante. Esse é um grupo já, o nosso grupo, a gente falando mais especificamente, né, que já participa muito de, nós, estamos há 2 anos, acho que 2 anos sem um EMED, né, que é o nosso clássico aí, né. Então, assim, é um momento, mais um momento da EDP de Minas, né, se reunir em um evento, mesmo que seja online, mas muito bom revê-los, né. Alguns que eu não vi há muito tempo, né, estava precisando, acho que até tenho contato, saber que o pessoal está estudando, pô, não é possível que o negócio está tão difícil, né, mas ver que todo mundo está estudando aí também, todo mundo ativo, quando voltar a gente poder continuar com essas atividades do grupo de Minas, né, principalmente de Minas, e também tem o cenário nacional, e vamos falar mais de Minas, né. Então, muito bom ver todo mundo, tá, acho que conheço boa parte do pessoal aí, uns não tinha tido contato. É uma satisfação muito grande ver esse grupo reunido de novo, mesmo que seja dessa forma, mas é uma forma que está funcionando, né, e que está fazendo as pessoas se reencontrarem, né, mesmo que seja online, mas poder vê-los e saber que estão bem, é muito bom. E é muito bom para a EDP, né, em geral, e subjacentes, áreas adjacentes aí da análise, né. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Quem quiser se pronunciar, por favor, pode ficar à vontade, viu?